Glória a Deus. Diga glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Glória, glória, glória a Deus. Siga dando glória a Deus. Esse ambiente espiritual. Era mais, chora mais. Ora mais, derraçúvias. Siga dando glória a Deus. Siga dando glória a Deus. Siga dando glória a Deus. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então, 18, 21. Mateus. Já o tem? Diga amém. Amém. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E quantas vezes deverei perdoá-lo? Até 7. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas ainda até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que quis acertar as contas com os seus servos. E tendo começado a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Diga 10.000 talentos. Diga com temor do número, ok? Vai. 10.000 talentos. Não, para você ficar assim mais temeroso, diga 342 toneladas. Diga mais uma vez. 342 toneladas. Ok. 25. Mas este, não tendo com o que pagar, o seu senhor ordenou que fosse vendido, bem como a sua mulher e os seus filhos, juntamente com tudo que tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, suplicava, dizendo: Senhor, detente na tua ira contra mim, pois eu te pagarei tudo. O Senhor, movido de compaixão por aquele servo, libertou-o e ainda perdoou-lhe a dívida. E saindo aquele servo, encontrou a um dos seus conservos. Veja a palavra conservos, isto é, servo do servo. Encontrou a um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Diga 100 denários. Agora diga, por favor, 100 dinheiros. Ok. E, segurando-lhe com as mãos, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: detenha-se na tua ira contra mim, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi e o encerrou na prisão até que lhe pagasse a dívida. Verso 31. E vendo os seus conservos, que aqui são uma tipificação dos anjos, das testemunhas, veja o verso 31. E vendo os seus conservos o que acontecera ali, contristaram-se muito e foram revelar a seu senhor, que aqui é um tipo do pai, tudo o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me rogaste. Não te era conveniente a ti também ter compaixão do teu conservo, assim como eu também tive misericórdia de ti? Então, indignado, o seu senhor o encerrou, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Verso 35, podemos ler, não importa, a sua versão é diferente. Verso 35, 1, 2 e 3 e já. Assim buscará também teu Pai Celestial, se do coração não perdoares a cada um do seu irmão as suas ofensas. Diga amém.
Tome assento e mantenha uma caneta na sua mão para você anotar, fazer algumas anotações importantíssimas para esta palavra desta manhã. Esta parábola, como todas as palavras do Senhor Jesus, isto é, a maioria das palavras do Senhor Jesus, fala sobre dinheiro. São mais ou menos quase 33 parábolas que Jesus proferiu. Alguns dizem que uma não é, outra não é, mas, na verdade, a história de Lázaro não é uma parábola, porque ela cita o nome de Abraão, e Abraão não é uma parábola. Abraão é uma pessoa viva na história. Então, os que têm um pouquinho mais de temor tiram a parábola da parábola, e não é parábola. Na verdade, a maioria das parábolas do Senhor Jesus, elas só falam sobre o objetivo fundamental é a economia. O objetivo fundamental era falar de uma forma não declarada para as pessoas que tinham um coração duro. O coração duro que nós imaginamos, geralmente é a pessoa insensível, simplesmente. Mas as duas palavras, coração duro, formam um conceito de avareza. E a Bíblia fala porque eles eram duros de coração, no sentido de avareza. A avareza é uma dureza de coração. E é por causa da avareza que Jesus conta a história que você acaba de ouvir. Todas as histórias, na sua maioria, quando elas não falam de economia e finanças, geralmente elas nos levam a compreender alguma coisa direcionada à economia e finanças. As pessoas avarentas do nosso meio, e principalmente os neopentecostais da nossa época, eles dizem de alto bom som que Jesus nunca falou de dinheiro no Novo Testamento. E os avarentos que estão aqui no nosso meio, eles geralmente criticam no coração e mesmo eles não têm coragem de dizer que eles não concordam. Eles ficam calados. E durante essa mensagem, vou te dar a chance para você dar um glória a Deus durante esse tempo que eu estou falando, não agora. E aí eu saberei se você é um avarento ou não. Pegou agora? Estão preparando o caminho para trazer a palavra do coração de Deus para nós, porque o que eu tenho para dizer é muito importante para todos nós. Quantos recebem pela fé, diga amém. Então, o primeiro ponto, que é o princípio desse texto, ele mostra que aquilo que nós devemos para Deus é impagável. Toda a tua vida, você vem juntando todos os dias. E a palavra de Deus é tão forte que coloca, para quem deve muito, ele não colocou essa sabedoria do Senhor Jesus. Vou repetir. Ele não colocou, ao dizer na história, a palavra denários. Ele poderia colocar. Mas quantos denários são? O irmão acredita que são 16 milhões de denários? Diga para mim, 16 milhões. Aí você pensa assim, como é que eu cheguei? Eu estou inventando coisas. Não, senhor. 1.000 denários equivale a um talento. Quanto que eu disse? Digam todos. É bom você pegar isso aí. 1.000 denários equivalem a um talento. Então, aí você faz o cálculo, né? Parêntese, né? Você põe parêntese, depois você põe 1.000, aí você põe vezes 10, eleva a potência dos 7, aí você chega a essa conclusão. Mas como você fugiu dessa aula de matemática, porque geralmente na adolescência a gente tem outra matemática para calcular, essa equação, ela leva você a 16 milhões de denários. É só você fazer a conta. Se você é bom de matemática, nem precisa de equação. Aí você coloca, quantos denários que eu disse? 1.000. Equivale ao quê? Ele devia quantos talentos? 10.000. Então, são 6.000 denários para um talento. Aí você chega a 16 milhões de denários. Era exatamente o que ele devia. Se um denário equivalia a um dia de trabalho,
Ele devia 16 milhões de dias de trabalho. Agora me diga uma coisa, quem aqui de nós vive 16 milhões de dias? Fazendo um cálculo. Mas a gente nunca faz esse cálculo, nunca pensa, nunca para pensar. Nunca para pensar. Então aquele homem devia 16 milhões de dias de trabalho. 16 milhões de denários. E ele foi ao seu senhor. Agora, não tenha pena desse homem. Não tenha pena dele. Diga por quê. Porque ele era bem de vida também. Porque uma pessoa, para ter recebido um empréstimo de 16 milhões, ela tinha comprado uma boa casa, Herbert. Ela tinha comprado bons carros. Ela tinha feito bons negócios. Mesmo que ela não tivesse os 16 milhões em dinheiro, ela deveria ter em bens. Diga assim, como é que você sabe? Porque ele disse, venda a casa dele. Venda a mulher dele, que valia uns centavos. Claro, ele já tinha usado bastante. Pare para pensar a realidade. Se venda a mulher dele, venda o filho dele, venda a filha dele e venda a casa dele e tudo que ele tem, a propriedade, e vai ser pago a dívida. Então, aquele servo era privilegiado. E ele tinha um servo que devia só 100 dias de trabalho. Ele devia 16 milhões de dias de trabalho para o seu senhor. E ele se ajoelhou e pediu perdão, e o seu senhor, que era o rei, diz aqui que é o rei olhou e disse, está perdoado a tua dívida. E ele foi embora, encontrou o seu conservo que devia, quantos? 100. Qual é a mensagem que o Senhor está mostrando para nós nesta manhã? A mensagem é, nós temos para com Deus uma dívida impagável. Quem reconhece isso? Deixa eu ver se você reconhece. Eu sou o primeiro. Todos nós temos uma dívida impagável. É essa a mensagem que ele está mostrando. E a pessoa que nos deve tem uma dívida pagável. Todas as pessoas que te devem, elas devem para você uma dívida pagável. E a forma de que ela seja liberta da opressão e do seu sufoco que você lhe cobra é o perdão. E quando você libera uma pessoa de 100 dinheiros, você faz bem a um pobre. Por que vocês ficaram felizes quando o Senhor nos deu o sinal e mostrou-nos a fotografia daqueles meninos em fada indo para a escola dominical? Diga para mim por que com vontade. Porque há uma bênção para isso. Eu queria que vocês vissem comigo na outra parte da parábola que Jesus, e de onde Jesus tirou essa parábola, que é o Salmo 41. Veja comigo no texto de Salmo 41. Esse está fácil para você achar. Salmo 41. Aí o verso 1 diz assim, bem-aventurado aquele que atende ao necessitado. O Senhor o livrará no dia da calamidade. Eu ouço glória a Deus ou não? E algumas bênçãos tremendas para uma pessoa que atende o necessitado. E o rei, veja bem, o rei, meus colegas pastores, meu pastor querido, o rei queria a bênção do Salmo 41, quando ele perdoou ao servo maior. Não pegaram? Vou dizer de novo. Quando o rei perdoou a dívida de 16 milhões de denários, era porque ele era maior do que a dívida que ele tinha.
Deus nos perdoa porque Ele tem e é maior do que tudo aquilo que nós lhe rogamos e pedimos em misericórdia. Quando o rei perdoou aquela dívida, 16 milhões de denários, o rei queria receber todas essas bênçãos que eu vou enumerar para vocês. Número 1, se quiser atender, verso 1. A primeira coisa é que Deus o atenderia. Deus o atenderia. Quando ele batesse na porta, Deus disse, pode abrir, quero atendê-lo. Porque o Senhor vai atender, diziam os anjos, porque Ele atende ao necessitado. E quando Ele atende o necessitado, eu o atendo. Você ouviu? Número 2. Senhor, o Senhor, Ele está passando tribulação, calamidade. Verso 1, diz o texto, o Senhor Jeová o livrará no dia da calamidade. Aleluia, aleluia. Número 2, Deus o atenderá. Número 1, Deus o atenderá. Número 2, quando passar calamidade, tipo Jó passou, eu o livrarei. Eu o livrarei. Número 3, verso 2. O Senhor o livrará e preservará a sua vida. Em um acidente, no meio de uma tribulação, no meio de uma catástrofe, Deus o livrará. Deus livrará e preservará. Ele vai ser o único que vai se salvar no meio de uma situação de morte. Pastor, aquele rei queria tudo isso para ele, ele não era bobo. O rei disse, eu quero tudo que está no Salmo. É a minha oportunidade que eu tenho para ter todas aquelas bênçãos do Salmo 41. Mas nós nos cegamos e queremos sufocar aquele que nos deve, quando nós poderíamos liberá-lo e deixá-lo livre e agarrar a bênção de Deus. Agora não reclame se você for liberto e perdoado e vê aquele que te perdoou milionário, abençoado, próspero. Ninguém diz nada agora. Acompanhe comigo no texto. Número 1, Deus o atenderá. Número 2, Deus o livrará da calamidade. Número 3, Deus o livrará. Número 3, e preservará a sua vida. Número 4, Deus o fará abençoado na terra. Aqui merece um glória melhor. Por onde ele for, abençoado é a pessoa como José. Abençoado em casa, no meio dos seus irmãos que o criticam. Abençoado em casa, quando seus irmãos o querem matar. Abençoado na casa do seu senhor, o seu patrão, como Potifar. Abençoado na prisão, como José, como carcereiro da prisão. Abençoado no governo de Faraó. Abençoado aonde ele for, aonde ele pôr a planta dos seus pés, aonde ele pôr as suas mãos. Abençoará aqueles a quem ele serve, e ele mesmo será abençoado. Eu vou repetir de novo, o Senhor ou abençoará na terra. Número 1, atenderá o necessitado. Número 2, livrará da calamidade. Verso 2, número 4, livrará e preservará a sua vida. Número 5, será abençoado na terra. Aí o verso 2, dá um glória a Deus adiantado, porque esse é quente aqui, ó. Aí ele diz assim, não entregarás à vontade dos seus inimigos. Qual é a vontade dos seus inimigos para com você? Destruição. Vocês querem ver qual é a vontade dos seus inimigos? Veja o texto. Eu pulo do verso 2 para mostrar qual é a vontade dos seus inimigos. No verso 5 até o verso 9 é a vontade dos seus inimigos. Quer anotar? Anote. É o verso 5 até o verso 9. Verso 5. Os meus inimigos falam mal contra mim. Deus preservará dele. Não pegaram. Qual é a vontade dos meus inimigos? Número 1, verso 4. Verso 5. Os meus inimigos falam mal contra mim. Número 1. Os meus inimigos falam mal contra mim. E sabe o que eles perguntam? Eles fazem uma pergunta. Porque eles são feiticeiros. E o que eles fazem? O que eles perguntam? Ele diz no verso 5. Quando ele morrerá? As pessoas constantemente dizendo, quando que ele vai morrer? Eu quero tomar o que é dele. Eu quero ficar com o que ele tem. Quando é que ele vai morrer, esse desgraçado? Mas ele não é desgraçado e nem vai morrer.
Meu Deus. Estou lendo um salmo para os irmãos. Qual é a vontade dos seus inimigos? Falam mal. O que eles falam mal? Quando é que ele vai morrer? Número 2. Quando é que o seu nome desaparecerá na terra? Eu ouvi um nunca. Quem disse um nunca? Qual é a vontade dos seus inimigos para com você? Eles querem a tua morte e eles querem a tua falência. Por quê? Eu ainda peguei, no tempo ainda de criança, eu via supermercado Souza, que ficava bem na esquina da minha casa, que era do Miguel Souza de Castro. Eu lembro porque estava escrito lá. Miguel Souza de Castro é o nome daquele que tinha aquela mercearia. Então, os negócios tinham nome próprios, os nomes próprios das pessoas. Esse é o mesmo sentido judeu. Ele está dizendo, quando é que o negócio, a companhia deste homem vai desaparecer? Então, ele está perguntando quando ele vai morrer e quando a companhia dele vai falir. Ele está dizendo que quando ele atende ao necessitado, Deus não permitirá que a vontade dos seus inimigos prevaleça. Coloque a mão no ombro do seu irmão que está do seu lado. Diga para ele, eu vou profetizar na sua vida. Avisa logo para que ele saiba. Diga, eu vou profetizar na sua vida. Diga, a única chance que você tem de que essas bênçãos aconteçam na tua vida é quando você atender ao necessitado. Pode levantar sua mão para cima e dar glória a Deus. Glória a Deus. Qual é a vontade dos seus inimigos? Verso 7. Qual a vontade dos seus inimigos? Verso 7. Todos aqueles que me aborreciam murmuravam a uma entre si. A vontade dos seus inimigos é que eles murmuram dentro deles. E eles dentro deles, verso 7, murmuravam a uma entre si, isto é, entre eles e dentro deles, contra mim, diz o texto. E o que eles faziam? Verso 41, projetavam o meu prejuízo. Eles projetam o seu prejuízo. Eles não querem só que você morra, eles não querem que a sua companhia desapareça, mas eles querem projetar o seu prejuízo. E qual é que eu triunfo sobre isso? Pergunta como? Sendo bom para uma pessoa pobre. Agora o pobre, irmão, você tem que saber o que é um pobre. Pobre não é esse que está na rua pedindo esmola, porque o pobre não pede. Não pegaram essa parte. Vou repetir tudo de novo. O pobre não é um miserável. O miserável pede, porque ele é digno de esmola. Porque o miserável, ele está debaixo de maldição, ele foi um traidor. Ele falou contra os seus pais. Ele não teve a bênção dos seus pais. Ele desobedeceu aos seus pais. Ele traiu os seus amigos. Então a Bíblia diz no Salmo 109 que ele pedirá, mas não será atendido. Ele orará e a sua oração será transformada em pecado. A esposa dele, do que fez isso, vai orar e Deus não vai atendê-lo. Isso é um miserável. Isso está no Salmo 109. Pobre não é e não deve ser confundido com o miserável. O pobre é uma pessoa honesta, é limpa, ela gosta da disciplina, ela se submete, ela é um rebelde, ela espera no Senhor e o Senhor atenderá. Pobre é uma pessoa injustiçada, uma pessoa que ganha o suficiente no seu trabalho, mas ela não tem tudo para os seus sonhos. Ela é pobre. Ela é pobre quando ela busca a justiça, mesmo recebendo o que ela recebe, ela não se contenta daquilo, porque ela sabe que ela não vai viver eternamente assim. Benjamin Franklin disse, nós temos que ver como nós cuidamos dos pobres americanos.
Benjamin Franklin disse: nós temos que fazer de tal maneira que os pobres não se viciem com aquilo que nós lhes damos, mas que eles sintam vergonha do que eles recebem, para que eles não permaneçam na sua pobreza. E essa é a diferença entre esse país maravilhoso dos nossos países de tantas bolsas. Pobre não é essa pessoa que está na rua com a mão estendida. Você tem que saber a sua história, o seu histórico. Porque o pobre nunca diz que ele não tem. Porque o pobre tem o seu orgulho. E o seu orgulho é confiar no Senhor. Quem está aí pode honrar o Senhor. Ele está se referindo a esse. Por exemplo, aquele senhor que não perdoou, ele estava pobre. Não merecia perdão. Mas ele foi perdoado. Ele não foi perdoado porque ele merecia. Ele foi perdoado porque o Senhor dele queria a bênção do salmo. Nós, quando pensamos nas pessoas necessitadas que precisam, nós temos que entender de que nos livrará o Senhor. Porque você quer prosperar. Você quer bênção. Você quer que a sua vida seja prosperada. Quando você tiver uma enfermidade, você seja salvo da enfermidade. Como é isso? Porque o verso 2 diz assim, olha o 2. O verso 2 diz assim: o Senhor me livrará, preservará a minha vida, serei abençoado na terra. Aí no verso 2 diz assim: não me entregarás à vontade dos meus inimigos. É o verso 2, estou parafraseando para nós. Verso 3, Salmo 41, verso 3 diz: o Senhor Jeová o sustentará no leito da enfermidade. Mesmo ele não está dizendo que se você fizer bem a um necessitado, você não vai ficar doente. Não, ele está dizendo: se ficar doente, pode ficar tranquilo, porque você teve misericórdia de um necessitado, eu te restaurarei da tua enfermidade. Ele não está pedindo aqui para você dar 5 para receber 5 milhões. Não, é outra história. Aqui não tem doutrina nenhuma de prosperidade. Ele está só nos ensinando que cada pessoa, por exemplo, que faz um bem, que está fazendo um bem, que eu vi, Moçambique e o Haiti, todos vocês que contribuem com isso, podem chegar com Deus e pôr o dedo em cima assim, dizer: Deus, está aqui. O Senhor disse na sua palavra. Minha alma treme diante de Deus ao falar essa palavra. Se algum de vocês que contribui com essas obras missionárias, você tem o direito de pôr o dedo em cima do versículo e dizer: Deus, a tua palavra diz isso, que o Senhor me vai restaurar da minha enfermidade. E mais que isso, o que ele vai fazer? Verso 3, acompanhe comigo. Me sustentará no leito da enfermidade, e diz, e vai me confortar. Verso 3, e diz assim: tu restaurarás da enfermidade pela qual jazia na cama. Meu Deus. Levante a sua mão bem alto e diga: eu recebo essa palavra no meu coração. Levanta a sua mão, eu quero ver essa confissão. Recebe essa palavra. E diga glória a Deus por isso também. E o que mais que o Senhor fará por isso? Verso 4. Verso 4 é importantíssimo. Diz assim: quanto a mim eu dizia, ó Senhor, quanto a mim, quanto a cada um de nós, ó Senhor, seja misericordioso comigo, cura a minha alma. No verso 3 ele vai curar o teu corpo. Então eu vi uma irmã dizer glória a Deus lá atrás. Eu vou dizer de novo. No verso anterior ele vai curar o teu corpo. No verso 4 ele não vai deixar a tua alma enferma. Porque a alma enferma é um problema para o próprio corpo. Então ele, com a sabedoria, diz: eu curo o teu corpo, mas também curo a tua alma. Porque muitos buscam a cura do corpo, mas não buscam a cura da alma. Ele está dizendo para você: eu quero te curar do teu corpo, eu quero te curar da tua alma. Ser bom, faz alguma coisa boa.
diz o verso 4. Ó Senhor, seja misericordioso comigo, cura a minha alma, porque pequei contra ti. Então a pessoa, a bênção que ela vai ter nesse salmo, em cima das outras que eu estou lhes falando, é que quando ele pedir perdão, dá um glória a Deus adiantado para eu dizer o resto. Ele vai te perdoar. Verso 1, ele atende ao necessitado. Número 2, ele vai atender você. Número 2, ele vai te livrar no dia da calamidade. Número 3, ele vai livrar, vai preservar a tua vida. Número 4, você vai ser abençoado. Número 5, ele não te entregará à vontade de teus amigos e inimigos feiticeiros. Verso 3, ele vai te sustentar no leito da enfermidade. Ele vai confortar você. Ele vai te restaurar da enfermidade, daquilo que você jazia na cama. E ainda vai curar a tua alma. E quando você pedir perdão, ele vai te perdoar. A vontade dos seus inimigos, elas são tão fortes, irmãos. Porque se você prospera, você arranja mais inimigos do que quando você está pobre. Se aparece um carro novo, você ganha mais inimigos. Se aparecer com uma mulher bonita, está perdido. Se arranjar um marido bonito, se lascou. Então, do ponto de vista humano, as pessoas, quando te olham próspero, então elas passam a, no coração delas, murmurar e feitiçar dentro do coração. Eu estou inventando esse verbo. Então, o texto do verso 8, ele diz assim: uma doença rara de Belial o acometeu, e agora está prostrado, e não se levantará mais. A maioria das nossas tribulações, elas são conceituadas pelos nossos inimigos como resultados de atos nossos. Vou repetir de novo. Quando um justo cai em enfermidade, ou tem algum problema, alguma necessidade, ou passa algum problema, geralmente o conceito que os seus inimigos dão a respeito dessa atitude é sempre que você fez algum mal. Não caia nessa. Não caia e não creia nisso. Diga com força, por quê? Vou dizer de novo, pergunta como eu estou com vontade de dizer. Porque a maioria das nossas tribulações não são causas, não são efeitos e nem são causadas por atos que nós cometemos. Todos os incrédulos fazem isso. Pergunta por quê? Porque ele disse para Jó: confia em mim, Jó, fica tranquilo. Só que ele disse confia em mim, já tinha passado toda a tribulação. E às vezes você pergunta: Deus, como é que o Senhor só me diz para eu confiar em ti depois que a casa está destruída? Se não, é porque você vive por fé e não por vista. Não pegaram essa parte, não. Vou dizer de novo. Tudo aquilo que acontece contra nós, os inimigos conceituam como resultado e efeito de algum ato nosso. É por isso. É porque ele falou. É porque ele disse. Claro, isso também acontece. Mas é noutra situação e eu não quero meter-me nessa aqui. Quero ficar nessa aqui que é mais santa. Preste atenção no que eu vou falar. Ele disse: observaste a meu servo Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele. Aí o diabo disse: também o Senhor cercou a casa dele, os bens dele, a mulher dele, os filhos dele e tudo que ele tem com uma sebe, de tal maneira que eu não consigo entrar lá. Aí Deus disse: eu retiro a sebe, vai lá. Só tem uma coisa que eu quero dizer para você: não toque na vida dele. Agora preste atenção, como é difícil ser Satanás nessa hora. Vocês estão rindo, mas não estão entendendo. Deixa eu explicar. Imagina uma pessoa receber ordem
para tirar tudo que você tem, sem tocar na sua vida. Porque ele tem que tirar a tua saúde. Agora você pode imaginar, Satanás, escravo de Deus. Ninguém disse nada. Vou repetir tudo de novo. Satanás, um escravo desgraçado de Deus, ter que tocar num camarada cheio de saúde, e ele vai para o laboratório dele, e os demônios olhando, chefe, o que você está fazendo? Eu estou tentando fazer um câncer que não mate. O pessoal presbiteriano aqui entendeu tudo, meu Deus do céu. Escute isso. Imagina esse camarada agora indo para o laboratório dele e ele ter que fazer um câncer de pele que não mate. Oh, Satanazinho, você está preocupado hoje, nesta manhã? Eu disse, eu estou. É que eu não consigo arranjar uma enfermidade que não mate. E o chefe disse que eu não posso tocar na vida dele, porque na hora que ele for morrer, eu estou desgraçado. Eu não posso tocar na vida dele. E quando o João estava para morrer, ele, Joãozinho, pelo amor de Deus, eu me meti numa encrenca. Não morre, senão eu estou mal. E Joãozinho, desperta. Não fecha os olhos, Joãozinho. Eu estou dizendo que quando Jó estava vivendo a tribulação que ele estava vivendo, os seus amigos, os três amigos, ainda chegou mais um ainda, e completaram-se 4 para acusá-lo. Você está assim porque você está em pecado. Você está assim porque você pecou no ventre da sua mãe. Você está assim porque Deus está irado contra você porque você é soberbo. Você está assim porque você não é assim, nem assim, é assim outro. Ele disse, não importa o que vocês estão me acusando, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar para me liberar desse negócio. Não se culpe a si mesmo pelo que você está passando. Porque eles vieram com Jesus e perguntaram, mestre, por que esse homem está cego de nascença? É porque o pai dele pecou ou porque ele pecou? Jesus disse, não é nem pelo pai dele e nem por ele, é para que através da enfermidade o meu nome seja glorificado. Escuta o que Deus está falando com você. Diga comigo, Senhor Jesus, diga com força. Mexa a mão, mexa a mão. Senhor Jesus, mexa a mão, cara. Diga, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Tudo o que está me acontecendo é uma oportunidade para eu glorificar o teu nome. Aleluia. Não busque uma chance para que o diabo tenha oportunidade na sua vida. Porque se você pecou há 15 minutos atrás e pediu perdão há 1 minuto atrás, e você vier perguntar para Deus, Deus, como é que eu estou? Ele vai dizer, você está limpo. Mas se você chegar com Deus e dizer, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe pelo pecado que eu te pedi perdão há 15 minutos atrás. Ele é arquipoderoso em casos exclusivos e específicos de perdão de pecado. Diga por quê? Porque se você vier pedindo perdão do seu pecado, de algo que você cometeu há 15 minutos atrás, e se você vier falar com ele para ele te perdoar, ele vai te chamar de mentiroso e você vai pecar de novo, porque ele não vai lembrar. Não estou entendendo nada do que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eu estou falando de um Deus perdoador que quer retirar da sua cabeça toda a culpabilidade se você se arrepender e se converter do seu mau caminho, rapaz. Aleluia. Porque a vontade dos seus inimigos é muito grande. E quando você prospera, você levanta mais inimigos que amigos. E eles todos procuram uma culpabilidade
verdade para alguma coisa que você está passando do ponto de vista negativo deles. E no verso 9 ele diz, sim, até o meu amigo íntimo, que aqui é Judas, em quem eu confiava, que é Judas, que comia o meu pão e do meu pão, que é Judas, levantou o seu calcanhar. E Jesus citou esse texto em João 13, 18. E no verso 10, ele ainda continua, ele diz assim, mas tu, ó Senhor Jeová, que é outra bênção que você vai receber pelo fato de atender ao necessitado. Verso 10 diz, mas tu, ó Senhor Jeová, tem misericórdia de mim, que é outra bênção. E outra bênção, levanta-me para que eu lhes dê o pago. Aí você diz assim, vai cantar aquele hino, né? Aquele hino lá do Brasil, que eu vou dar a volta por cima, que é um hino tão... Não vou dizer a palavra que eu estou pensando, mas é um hino assim que não tem nexo. Diga por quê? Porque, irmão, se a roda gigante ficar aqui, ela vai descer de novo. E eu não quero isso para mim. Eu quero me manter. Quantos querem se estabilizar? E essa manutenção é muito forte, porque eu não posso dizer que eu estou feliz porque agora é minha vez. Ao mesmo tempo que eu estou criticando o A, o B, o C, eu tenho até medo de falar isso. Mas eu tenho que falar como um pregador, como um profeta, eu tenho que dizer que eu não posso me alegrar com a derrota do meu amigo. Da mesma forma como eu não posso me alegrar com a derrota do meu inimigo. E se Deus mudar a vida dele? E se Deus mudar a história dele? Qual é o sentido de deu pago? Qual é o sentido de deu pago para nós na graça de Deus? Diga qual é. É o mesmo sentido do clamor do sangue de Abel. Como é? Quem quer saber, pergunta aí. Como é? Diga como é. Fala aí para mim. Como é? É que todo mundo pensa que quando a Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 12, 23 em diante, que fala, 13, 12, 24 em diante, ele diz que o sangue de Abel tem uma dificuldade diante do grande, poderoso clamor do sangue de Jesus. Diga qual é. É que o sangue de Jesus fala melhor do que o dele. Mas em que sentido? Pergunte para mim. É que todo mundo pensa que Abel, quando foi morto pelo irmão dele, o sangue começou a clamar, Deus, mata esse desgraçado desse meu irmão que me matou, tirou toda a capacidade de eu viver na vida e completar a vocação pela qual fui chamado. Deus, destrói, desgraça esse miserável. Não. O clamor dele era, Deus, o pago que eu quero é que o Senhor salve a vida dele. Meu Deus, meu Pai, me ajuda. O pago que eu quero é que o Senhor perdoe o meu irmão. E o que foi que ele disse? Ele disse, serei vagabundo. O que ele está falando? Caim, ele disse, eu serei vagabundo. Aquele que me achar, me matará. Eu serei errante, vagabundo na terra. Mas pelo clamor do irmão dele, Deus atendeu. E diz a Bíblia que ele, ao invés de ser vagabundo, ele armou a tenda em frente ao Éden. E como é que você sabe disso? Porque diz a Bíblia que ele foi e armou a sua tenda no oriente do Éden. É como um bêbado. Você pensa assim, por que todo bêbado, quando bebe, vem para a igreja? É porque ele ficou bêbado? Não. É porque aquela aquela chispa que ainda tem de vida nele, que é do espírito humano, que ainda é a marca ainda do digital de Deus na vida dele, quando a alma dele entra em estado zero, ele é levado pelo que há mais forte nele, que é o clamor do seu espírito. Aí ele para e senta lá atrás e começa a dizer, glória a Deus. Não, eu bêbado.
Quem está aí? Vocês estão me olhando. É o que eu estou falando. A Bíblia diz no capítulo 4 que ele foi, ao invés de ficar perdido, ele foi lá para a banda do Oriente, do Éden. Por quê? Ele foi porque o espírito dele pedia por Deus. O resultado da sua oração, ao invés de orar para que Deus mate, destrua, acabe o que ele estava fazendo como ímpio contra ti, é o contrário do que você fará. Aí vem um sangue mais poderoso. Quem pode dar glória a Deus por este sangue? Veio um sangue mais poderoso do que esse. E não clamou somente para que nós encontrássemos o destino divino na nossa vida, e sim pagou o nosso pecado e nos introduziu na presença de Deus. Por isso que esse sangue clama melhor do que o de Abel. O pago que nós damos é o perdão. Do ponto de vista legal, os homens queriam isso. Mas na mensagem da graça de Deus, ele diz: por isso conheço, verso 11, que te deleitas em mim. Quando eu sei que Deus gosta de mim. Quem gostaria de saber que Deus assim, apaixonado por você, assim, é caidão por você? Quem gostaria de saber? Dá um glória a Jesus aí. Como que eu sei? Verso 11, está aí, como é que você sabe? Verso 11, por isso eu conhecerei que tu te deleitavas em mim, quando o meu inimigo não conseguia triunfar. Ah, para com isso, vocês não estão ouvindo o que eu estou falando. Eu vou dizer de novo para você se alegrar. Quando você descobriu que o seu inimigo não pôde triunfar, aí você olha para cima e diz: você gosta de mim, hein, chefe? Tá bom? Vamos fazer isso? Vamos fazer um teatro? Eu vou dizer: quando os teus inimigos não conseguirem triunfar contra você, você olha para cima e diga: meu Deus, o Senhor me ama. Tá bom? Vamos lá. Ação. Tchum. Quando os teus inimigos não conseguirem triunfar contra ti. Ninguém vai dizer nenhum glória a Deus agora. Quando eu sei que Deus me ama. Quando aquilo que pensava ao meu respeito não deu certo. Foi um tiro no pé do inimigo. Ele mesmo se atirou. Ele mesmo se arrebentou. E você, livre e vitorioso, olha para cima e diz: é porque Deus me ama. Aleluia. Deus me ama. E você fala: e foi por pouco, mas Deus me ama. E aí no verso 12 ele diz: quanto a mim, tu me manterás ileso. Ileso. Tu me manterás ileso. Por causa da minha sinceridade. O que você está pensando? Meu irmão, pensou Davi no meio daquelas... Irmãos, no meio das espadas... Pá, plim, pá, pá. E Davi tinha um escudo ao redor dele. Quem pode dizer: Deus, eu te amo também, não é isso tudo que me amas. No meio das tribulações, como é que ele consegue sair ileso? A resposta é: porque eu fiz o bem para um necessitado. Jesus era tão bom nisso. 4.000 pessoas ao redor dele com fome. Depois mais 5.000. 10.000, sem contar as crianças. Eu quero a bênção do Salmo 41 na minha vida. Eu quero que você saia daqui esta manhã com um grande desejo de fazer o bem a um necessitado. Eu quero que você saia daqui esta manhã com um desejo tremendo na sua alma
Porque só assim que você vai ter todas essas bênçãos sobre a sua vida. E foi exatamente isso que o servo maior não pôde receber. E concluindo nesse salmo, o que eu estou para concluir no texto de Mateus 18, concluindo a mensagem e o texto, volte para o Mateus 18 e vamos concluir aqui. Mateus 18, 31, e disse, vendo os seus conservos que acontecera, contristaram-se muito. Porque os anjos sabem que Deus te perdoa. Os anjos de Deus, eles te concedem favores porque Deus te ama. Todos os dias Deus te livra de tribulações, calamidades, da vontade de teus inimigos. E Ele quer fazê-lo mais todavia. Mas o seu coração tem que saber perdoar 70 vezes 7. Mas o que é perdoar 70 vezes 7? Pergunte o que é. Caim disse sobre isso. Ele disse, 70 vezes serei vingado. É exatamente isso que Jesus estava jogando na mesa para eles. Jesus disse, esse homem perverso e mau, que matava um garoto porque pisou no seu pé, que é assim que está no hebraico, eu matei um menino porque pisou no meu pé. Por isso serei vingado 70 vezes 7. Quando Jesus disse isso, Jesus estava se referindo a ele, quando disse que nós temos que perdoar por dia um Caim. E por anos nós não perdoamos, nem vou dizer. O que eu vou dizer? Você entende? E terminando essa palavra, eu quero falar algo que é muito forte. E o que é, pastor? É que a Bíblia diz, o que vocês leram, no verso 35. Assim também fará convosco o meu Pai Celestial. Fará o quê? Diz assim. E o que é o assim? Assim não é um advérbio de concordância. Eu digo assim também. Isto é, da mesma forma que aquele homem fez, o seu Pai Celestial fará. O que é que ele fez? Desperdoou a sua dívida. Meu Deus. Desperdoou a sua dívida. Quanto que ele devia? Em milhões. Quantos milhões? 16 milhões. Você está desperdoado. Volto a colocar a nota promissória outra vez. E tu vais agora, é diferente. Diga por que é diferente. Porque na primeira vez, o Senhor dele disse, venda o que ele tem, a mulher dele, os filhos e a casa, e pague-se a dívida. Agora não. Agora ele dá um castigo muito maior. Qual é o castigo? Entrega-o aos verdugos. Verso 34. Entrega-o aos verdugos. E os verdugos aqui são os demônios. Deus entrega uma pessoa aos demônios para que essa pessoa pague o que ela deve. Aí você não consegue sair de um problema. Porque Deus mesmo desperdoou a sua dívida e te entregou. Em vez de ele vender o que você tinha para pagar, ele diz, não queria. Era isso que eu gostaria de fazer na primeira vez. Mas como eu já perdoei, eu não posso fazer isso. Eu tenho que dar uma outra sentença. Até nisso Deus é justo. Quem está pegando a palavra, diga amém. Até nisso Deus é justo. Porque ele podia dar a mesma sentença, mas ele não dá. Porque ele já tinha cancelado aquela sentença. Então, como ele é justo, ele não dá mais a mesma sentença, que seria vender a sua casa, vender a sua mulher e vender seus filhos. Nesse aspecto, não dou mais a sentença. A sentença que eu dou é entregar os verdugos. E muitas pessoas estão vivendo hoje e não conseguem se libertar de dívidas. Não conseguem se libertar de enfermidades. Começa uma luta e aquela luta não termina para a glória de Deus. Termina para a vergonha. Para a escória. Mas esta manhã, eu me levanto diante de você agora na palavra, para dizer que você não pode voltar para sua casa hoje, debaixo desse verdugo que tem atormentado a sua vida por 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos. Você tem que ser livre, porque a Bíblia diz que quando você conhecer a verdade que é Cristo te há de libertar. Ela te libertará.
E você pode sair daqui livre. Quantos ainda creem nesse evangelho? Faça um barulho aí. Porque o que adianta você vir e não ser liberto? E vir à sua presença e continuar na mesma escravidão. Por que nós não somos livres destes verdugos? Número 1, porque os nossos necessitados nós deixamos passar. Fechamos os ouvidos, não atendemos a ele. E perdemos todas aquelas 12 bênçãos. E tudo isso Deus quer nos quer dar nesta manhã. Pode no seu coração você perdoar. Perdoar é muito pouco. Às vezes são, eu não sei, vou dizer uma palavra. $400 que o irmão Antoninho te deve. O Krypton te deve 200. A Chifronésia te deve 400. Perdoa a pobrezinha da Chifronésia. E você vai ganhar 12 bênçãos na sua vida hoje. Libertar uma vida é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Porque assim como ele te libertou de toda enfermidade, de todo pecado, você também se levantará para dizer: eu estou te libertando também. Eu ouvi um glória a Deus essa manhã. A minha última frase é: quando Davi foi até Saul e cortou um pedaço da sua roupa, uma tira, ele ficou do outro lado dizendo: Saul, olha aqui! Se eu quisesse te matar, eu te mataria. Mas cuidado comigo, hein? Eu tenho uma fita da sua roupa comigo. E assim muitos crentes vivem. Antônio, cuidado, hein? Eu conto para o chefe. Hoje é Face. Eu publico, hein? E a Bíblia diz que Davi ouviu o que o Espírito Santo de Deus disse para ele. Davi, você quer saber o que eu estou sentindo quando você levanta essa fita aí? Eu disse: não, Senhor. Eu abomino isso. Você está perdendo 12 bênçãos do Salmo 41 que você mesmo escreveu. Que me parece, se nós jogarmos fora essa fita. E sim, Senhor, eu desagradei o Senhor pelo pedaço da roupa que eu tirei do meu irmão. E ainda estou mostrando para ele. Eu vou lá perdoá-lo. É isso que Deus quer fazer conosco nesta manhã.